Fala galera, começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, amplie suas ideias. Hoje no backstage, Gleice Oliveira. Aqui ao meu lado, Adenilson Chalaga. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, sempre o nosso recado no início do nosso vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, porque nós estamos trazendo profissionais incríveis aqui e hoje estamos recebendo mais uma profissional incrível. Fala aí, Adenilson, quem é ela? Exatamente, ela que tem 12 anos de atuação no ramo da odontologia. Ivana, seja muito bem-vinda, agradecemos por Muito você ter obrigado aceitado pelo convite. nosso convite. Fico feliz em falar um pouquinho da odontologia, que é algo que eu gosto muito. E estamos aqui. É isso aí. É isso aí, galera. Depois a gente vai deixar aqui o arroba dela na descrição do vídeo para você tirar dúvidas. Você que sempre a gente fala aqui que a gente está tentando inspirar você a escolher uma profissão, principalmente você que está no ensino médio. Então, cada profissional que vem aqui, o nosso intuito aqui no programa é que você entenda essa profissão e de repente é a tua profissão do futuro, é onde você vai se dar bem na atuação no mercado de trabalho e aí você vai seguir uma carreira, tenho certeza, incrível, né? É isso aí. Ivana, mais uma vez agradeço por ter recebido o nosso convite, ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Conta um pouquinho dessa sua jornada, quais foram os desafios que você teve que enfrentar nesse longos 12 anos de carreira. São 12 anos de formada, mas foram 4,5 de faculdade também, né? Então, dá quase uns 20 anos. É bastante tempo. A gente sempre esquece nessa questão eu me formei, beleza, daqui pra frente eu começo a exercer, mas desde quando eu comecei a estudar, eu tava ali batendo, lidando, então somando tudo aí dá um tempo bem considerável. Sempre gostei da odontologia. Quando eu comecei a usar aparelho, que eu tinha uns 10 anos de idade, foi aí que me encantou os olhos. Aí eu sempre falava, vou fazer odonto, e nunca mudei, de fato, assim, de ideia. Aí os meus dentistas da vida toda me incentivavam bastante. Fiquei lá um tempo com eles antes de fazer até o vestibular, para ver se era de fato o que eu queria, né? E daí eu me apaixonei mais ainda. Não passei de primeira na faculdade, tive que fazer, foram 3 vezes. E fiz a PUC, tenho bastante orgulho disso, era algo que, vou confessar, queria muito fazer federal, mas a PUC me trouxe muitas coisas importantes ali na carreira que acho que a federal não teria. Não é fácil, porque quando eu fiz a odontologia era integral, então era manhã e tarde, e a gente teve no último período algumas aulas à noite, então praticamente eu ficava na faculdade o dia inteiro. Cada vez que eu ia, via uma coisa diferente, eu me apaixonava mais. E engraçado que quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer cirurgia só. E hoje em dia eu não faço nada de cirurgia. Fiz muitas na faculdade, mas vi que não era algo que eu queria seguir carreira, assim, sabe? Você falou de coisas difíceis. Era difícil, sim, porque eu acordava super cedo. Eu ia para a faculdade e chegava em casa super tarde. Tinha épocas que eu acordava 3 da manhã para estudar, porque eu tinha que sair 5h40, 6 horas de casa para poder ir para a faculdade, e eu chegava às vezes 8 horas da noite. Então, assim, valeu muito a pena todo esse esforço, assim. A faculdade me trouxe muitos amigos também. É algo, assim, que eu falo que da minha vida foi a melhor fase, assim. Porque você fazer uma coisa que você gosta e, de fato, você tá lá e gostar, é algo eu falo que é muito gratificante. Porque você fazer uma coisa assim e ser frustrado a vida toda não é legal, né? Mas foram 4 anos e meio ali intensos, que passaram muito rápidos, e hoje fazem 12 anos de formado, que também passaram muito rápidos. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu já tenho 12 anos de formado. E é bastante. É um tempo bem considerável, né? E você falou, essa é a parte interessante. Você já, antes de entrar num curso nessa área, você já gostava de fazer, viu se era isso mesmo que você queria, né? E a gente vê muitas pessoas hoje fazendo transição de carreira justamente por causa disso. Ela não pegou esse amor pelo trabalho que ela está fazendo, que tem todo um envolvimento de amor pelo trabalho, principalmente quem trabalha com pessoas, né? De estar podendo ver a autoestima da pessoa renovada. Então, acho que tudo isso envolve no profissional, principalmente nessa área que fala de saúde, estética, bem-estar. A pessoa tem que ter esse amor pelo trabalho para não ocorrer o que a gente sempre tem visto em algumas áreas, que é a transição de carreira. A pessoa já está exercendo, já está um tempo naquilo ali, e aí de repente ela começa um outro curso. Não é nem porque ela queria esse objetivo, é porque ela se cansou daquilo que ela estava fazendo. Está infeliz, né? Exatamente. Eu tinha um professor que ele falava a frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim, que a partir do momento que você acordasse todos os dias
e fosse fazer aquilo que você sempre quis na vida e você estivesse infeliz, é porque tinha algo errado. E tem dias que a gente não tá bem, mas assim, graças a Deus eu sempre acordo e vou fazer o que eu gosto. Então, eu falo assim que isso é muito gratificante mesmo, porque imagina você trabalhar com uma coisa totalmente frustrado, né? Quando eu não passei a primeira vez no vestibular, eu escutei muita gente falar assim, faz administração, para que você vai fazer odonto? Eu falei, ué, porque é o que eu gosto. E realmente, graças a Deus, eu tive muito apoio dos meus pais e tal, para fazer mesmo. E hoje eu sou muito realizada fazendo odontologia. Nada melhor do que a gente fazer aquilo que gosta, né? Atender, né? Você que trata, né, de pessoas, trata da questão da saúde bucal, da estética das pessoas, né? Você tem, obrigatoriamente você tem que gostar daquilo que você faz, porque se, né, você acaba trabalhando ali, digamos que frustrada, não era isso que eu queria fazer, você vai ferir a autoestima de alguém, você vai deixar a pessoa com trauma. Então, atividades que envolvam pessoas, esse tem que ter um grande cuidado, né? Porque não é só no teu pessoal que tá mexendo, sim no pessoal do outro. É aquilo que você falou de autoestima. Às vezes o paciente chega e, assim, é você que fez uma coisa mínima, mas para ele é algo muito grande. A gente não tem essa noção, às vezes, da diferença que você faz na vida do outro. E a odontologia, ela leva um pouquinho isso, sim. De você fazer, às vezes, uma coisa muito pequena pra gente, profissional, mas pro paciente é algo muito, assim, que é um sonho mesmo. É bem legal isso, você vê que... Nossa, eu consegui mudar um pouquinho da vida da pessoa ali de alguma maneira. Com o teu trabalho ainda é mais legal ainda. Às vezes é aquela pessoa, né, que nunca sorriu na vida, né? Porque de repente tem um dente faltando, ou, né? Exatamente, é porque querendo ou não, a primeira impressão, o nosso olho vai bater aonde primeiro, né? Querendo ou não, na boca, no sorriso da pessoa. Sim. Eu até vi, até foi engraçado, eu vi uma tirinha, tinha uma foto de um rapaz e uma mulher, e ele tava sem um dente, né? Daí você olha, nossa, daí embaixo tá, a primeira coisa que você percebeu foi que a pessoa tava faltando um dente. Mas na verdade ela tava sem sobrancelha também. Mas assim, você bate o olho, visita, exatamente, né? Teu cartão de visita, querendo ou não, acaba sendo seu sorriso. Né? E eu conheci pessoas também que ia tirar foto, sempre não sorriam. Daí você ia ver por quê? Porque tinha, né, algum problema no dente, né, o dente um pouco torto. Querendo ou não, a pessoa acaba se sentindo meio excluída, né? Sim. Porque, né, ela se sente feia, se sente desmotivada de repente querer fazer alguma coisa porque não consegue sorrir. E é legal você atuar nisso, porque assim, às vezes o paciente chega para você, ai, mas aqui nunca ninguém conseguiu resolver. Às vezes é uma coisa que ninguém nunca explicou. Aí quando você explica certinho ali, opa, tem solução. Aí você já muda também um pouquinho a vida da pessoa, porque ela começa a querer, não, eu vou atrás daquilo, porque aquilo vai mudar e eu vou conseguir sorrir. E é muito legal isso, porque cada dia chega muito paciente com trauma, assim, pra gente. Ai, tenho medo de dentista. Mas o que aconteceu? Por que você tem esse medo? Ah, porque quando eu era criança, quebrei o dente e nunca consegui resolver. Você fala, não, mas uma coisa simples a gente vai conseguir. A pessoa sai, assim, já com outra energia da clínica. É muito engraçado, é bem legal. Tem essa mística, né, da criança trauma, chega lá no consultório, ouve lá e ela fica na expectativa, assim, daqui a pouco vai ser minha vez. A gente tem um sobrinho que assim, ele chega lá, só de saber que ele vai, ele já fica traumatizado. Mas querendo ou não, aquele barulhinho, né, daquela maquininha... Não é legal, né? Não é muito legal, até pra gente que é grande, né? Não é agradável. Daí imagina a criança. A gente faz umas brincadeiras ali e acaba... Graças a Deus, assim... tem bastante paciente que chega para mim com trauma e sai de lá, ai, que bom, agora eu consigo ir no dentista sem medo. Mas a questão, assim, que eu vejo hoje em dia, desde a época que eu fui no dentista, a conversa é muito importante. Você explicar o que você vai fazer, mostrar, porque você chega lá pensando no barulhinho. O barulhinho, ele vai te remeter ao quê? Que vai doer. E às vezes não. Então, assim, quando você mostra, você explica, olha, pode ser que vai doer, a gente pode te anestesiar, mas pode ser que não. Aí ele já vai quando você aumenta a expectativa de dor e que você não tem aquilo, é muito legal. Sim. Porque o paciente, ele fala, meu Deus, vai doer um monte. Nossa, não doeu nada.
aí você já ganha um paciente, porque daí você já, aquele trauma que ele tinha, ele já não... Não vai ter mais preciso ir no dentista. Eu vou lá porque não doeu. Exatamente. O intuito é não doer, né? Sim. O ideal é que não doa, porque dói. Quando já tá doendo, daí já tá num nível que não tem muito... Daí não tem o que fazer. Exato. Né? Mas só um detalhe, né, que você tinha comentado, né, a conversa... Dentistas, conversam antes, tá? É importante. Durante o procedimento. Durante você vai conversar quebrar, né? sozinha. E pior que a gente tem esse hábito, eu tenho muito esse hábito de quando o paciente tá lá com a boca aberta, você ficar conversando. Daí ele... E pior que a gente entende muitas vezes o que ele fala, sabia? Daí, daí ele fica... Aí agora que tem mais facilidade com o celular, eles escrevem às vezes. Sim, É muito engraçado. Daí eu tenho um amigo meu que eu atendo, ele fala, não converse comigo, porque eu não consigo te responder. Daí fica os dois, só que eu não consigo, sabe? Tem que falar alguma eu coisa, como né? não consigo. Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Mas acho que todo dentista faz isso. Não tem De como. estar conversando e o paciente tá lá com a boca aberta e a gente perguntando. E é bem assim mesmo. E o pior é que a gente entende, né? Como é que eu vou responder se tô com a boca aberta aqui? Mas eu acho que também tem essa quebra de gelo, que é o trauma que a pessoa vem. Então, principalmente se a pessoa já tem esse trauma, né? Você vem ali para conversar com ela, para tentar ir acalmando ela até o final do procedimento, para ela chegar no final e falar, poxa, eu conversei, tive um bate-papo, não pude responder muita coisa, mas não doeu nada, perdi o medo. Legal, né? A gente usa essa tática de conversas com crianças para você tirar o foco muito do que você está fazendo ali. Então, a criança, ela tá ali, por exemplo, moldagem, não sei se vocês já fizeram, com aquela massinha ruim que você põe na boca, aquilo tem que ficar, às vezes, quase 1 minuto com ele na boca para tirar ali o molde do dente. A criança é mais difícil de você conseguir entender que, olha, você tem que ficar parado, dar um pouquinho de enjoo, então a tendência dela é tirar. Aí eu sempre falo, a gente tem que fazer uma vez só, senão é pior. Então o que a gente faz? Você está moldando, eu falo, levanta a perna direita, levanta a esquerda, porque você tira o foco da boca porque ela quer levantar a perna. Quando ela viu, você tirou e ela, você já fez? Já. Então tem várias... Algumas técnicas para... O conversar é bem importante também em relação a isso. Querendo ou não, com criança é bem mais difícil, né, de se lidar. A gente tem, né, a Sara, né, a filha dele. Ela é feroz. Chegou viu alguém com jaleco branco, ela já sai correndo. Querendo sair correndo, né? Mas é importante porque tudo para criança que for de novidade assusta. Ainda mais o dentista, que tudo você vai abrir a boca, tudo muito grande para ela, né? É uma luz, um espelho. Vem uma maquininha que faz barulho, daí quando você encosta no dente faz mais barulho ainda, daí sente aquela vibração. Então, querendo ou não, dependendo da situação, acaba sendo um pouco desconfortante também, né? Não dói, mas acaba sendo, né, desconfortável. Então, para criança acaba sendo bem mais difícil. E profissionais que têm essa, digamos que essa facilidade ou esse cuidado né, de atendimento com criança é bem visto, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Não é. Às vezes a gente pega casos assim de mesmo você falando, conversando, você não consegue, às vezes, atender numa consulta só. Você acaba falando, olha, a gente vai ter que fazer várias aqui, porque até ele pegar, a criança ela tem que ter uma confiança em você. Porque se a partir do momento que você quebra aquilo, a criança ela funciona muito assim. Se você deixar eu fazer isso, você pode fazer aquilo depois. Tudo combinado com a criança, ela deixa você fazer. Sim. Tem consultas que de primeira você não consegue. Daí você explica, olha, a gente vai ter que marcar mais uma até, e geralmente funciona, assim. Graças a Deus eu tive poucas que eu não consegui atender. Mas tudo assim, você tem que ter muita paciência, tem que ter esse cuidado também de, olha... E eu sempre, uma coisa que eu aprendi atendendo, assim, eu conto tudo que eu vou fazer. Se eu precisar anestesiar uma criança, às vezes você não vai mostrar a agulha, mas você conta ali que você precisa fazer alguma coisa que vai dar uma ardidinha e tal. Então, ela já vai preparada. Porque se você esconde e ela vê, é difícil. Dificulta, né? Aí ela perde aquela confiança que ela tinha em você. Ela falou, mas ela falou que não ia doer, doeu, e ela me deu uma injeção ainda, não quero mais. A gente já adulto não acha legal, imagina uma criança, né? Sim. E sem falar, a anestesia em si, a picadinha da agulha dói, né? Querendo ou não dói. Não tem muito o que fazer, por mais que você coloque você coloque o anestésico tópico, ele dá uma mascarada, mas você não adianta dizer, você não vai sentir nada. Não, a primeira picadinha você acaba sentindo. Depois já aplicou a primeira dose de anestesia, já fica mais tranquilo, mas... E sem falar que é uma baita numa agulha, né? Meu Deus. Quando eu fui arrancar o meus sisos, ele veio com aquela agulha e falou, cara, mas você vai enfiar tudo isso aí?
Ele porque tem que ir bem na Sim. raiz mesmo. Eu falei, Tem que pegar caraca, bem o nervinho ali. Mas é bem... Mas vale a pena, imagina pelo menos você não tirar sente essa- nada. Mas só vai sentir agora. Vai E depois voltar também, lá quando pra- passar um pouquinho a anestesia, né? Mas, Mas é melhor do que sentir dor. Ah, com certeza, com certeza. Aproveitando que a gente está falando sobre crianças, a questão da higiene bucal mesmo em bebês, né? Minha filha tem 4 meses. Não tem dente, né? Obviamente. Mas como é que funciona, assim, essa questão da higienização? Porque ela deve começar, né? Desde né, dos primeiros anos de vida ali. A gente fala assim, que a escovação com a escova e pasta, com a escova que tem cerdas de cabinho e tudo mais. A partir do momento que nasceu o primeiro dente. Então, assim, é dos 6 meses em diante que pode nascer. Aí você vai usar uma escova própria para criança, com a cabeça pequenininha, e uma pasta de dente com flúor, tá? A maioria a gente fala, não pode usar flúor, nananã, porque vai engolir e tal. O que eu falo para os meus pacientes da pasta com flúor em criança? Às vezes mandar para a escola com a concentração mais baixa, porque a escola, às vezes, ela vai dar para cada criança e ela mesma vai passar, e é gostoso, elas querem comer e não, então elas vão encher. Mas em casa, desde pequenininho, sim, usar com flúor, tá? Então, assim, ela é uma bebê que não tem dentes, mas a gente faz a higiene sim. Como? Com uma fraldinha, então você pode pegar uma fraldinha, enrolar no teu dedo, pode deixá-la úmida, ou com água mais morninha, ou água mesmo. E vai passar em toda a gengiva, em toda a boquinha dela. Por quê? Ela tem que entender que é que nem um banho. Aquilo ali vai ser um hábito de higiene a partir de agora. Se você começa a fazer quando a criança tá com todos os dentes, ela não vai deixar você escovar, porque aquilo ali tá, eu nunca fiz isso agora, você quer que eu faça? Ela não vai. Vai ter uma certa resistência. Então, assim, para higienizar também e para a criança entendendo que aquilo vai ser feito a partir de agora um processo toda hora. Vai passar o ideal é cada mamada você fazer. Só que a gente sabe que às vezes é inviável. Você não tem só aquilo para fazer. Aí, mas a criança dormiu. Com ela dormindo, você pode fazer. Você vai lá e passa. Então, o ideal é fazer o quê? Umas 3 vezes no dia. De manhã, depois do almoço, entre aspas, e à noite. Por quê? Porque à noite, às vezes aquele restinho do leite, pode ver que fica esbranquiçadinho ali. Aquilo ali, se tiver um dente, a chance de você ter uma cárie é muito alta. Porque o que o leite vai fazer? É como se ele fermentasse e as bactérias que tivesse ali, ele vai grudar no dente, você não higienizou, a chance de ter uma mancha branca para evoluir para uma cárie é muito alta. Então, fazer isso com uma fraldinha mesmo. Agora, você já pode usar também aquela dedeirinha de borracha. Ela não é para higienizar, ela é mais para fazer uma massagem na gengiva, tá? Então, ela não vai escovar o dente. Vou escovar o dente pequenininho que ela nasceu ali com essa. Não, porque ela é mais um massageador e ela já vai dar a ideia de que você tem que fazer uma escovação, tá? E daí você consegue... vamos brincando ali, a criança vai deixando. Então, assim, eu oriento sempre a fazer isso. Quando a criança tem mais de 3 dentes, ela deixa você escovar. Ela mesma já pega e já sabe o que precisa fazer. Teve o primeiro dentinho, começou com a escovinha, você vai continuar a parte de trás com a gazezinha ou a fralda, porque tem que lembrar que não tem os dentes lá. Mas a sujeira e o resto do leite ali vai ter. Eu acho que a introdução alimentar é com 6 meses, né? A escova é importantíssima, porque daí você já vai ter comida ali, não só o leite, né? Pode grudar, se grudar e não limpar, ele pode gerar depois, futuramente, ter uma cárie, tá? Então, o ideal é sempre fazer com a fraldinha. Passa toda a gengivinha ali. No começo vai chorar, faz do mesmo jeito, porque a criança... Por que ela chora? Porque não é legal. Sim. Ela não sabe falar, não quero. Ela vai chorar. Chorou, vai fazer de novo, até ela entender que aquilo ali vai ser um processo que nem o banho. Tenho que escovar o dente, assim como tenho que tomar banho. Então, quanto antes começar, é o ideal. Para tirar esse trauma. Entendi. Porque tem bastante gente que não entende isso, assim. Mas não tem dente, para que eu vou fazer? Tem que deixar todos nascerem para daí usar uma escova. Só que é um dente que está ali e ele precisa de higienização. Precisa de cuidado, né? Sim. Mas é interessante, né? Porque além de conscientizar a criança, né? Que você vai crescer com esse hábito, né? Você, querendo ou não, acaba fazendo a higienização correta, né? Porque daí ela já vai... Ela sabe. Tanto que você vai ver... Você vai fazendo, vai chegar uma hora que ela abre já a boca, porque ela sabe que vai ter que fazer. É uma dica muito É bem legal. Né? Para as mamães aí que vão assistir o episódio depois, então já tá dada a dica aí para todo mundo. Já fique ciente que tem que higienizar a boca da criança, hein? Não só esperar nascer o dente, Exatamente. Já vai criando esse hábito nela. E a pasta sempre muito pouquinho, tá? Então, assim, a gente fala que é um grãozinho de arroz até um pouquinho menos.
porque quanto mais a quantidade, isso não é ideal, né? Uhum. E a criança, como é docinho, ela vai querer comer. Uhum. Então, e outra coisa, a gente sempre fala para fazer uma higiene supervisionada. Então, assim, mas o meu filho já tem 4 anos, ele sabe escovar sozinho. Ele não tem tanta destreza para escovar a parte de trás. Então, assim, deixa ele e depois você vai lá e supervisiona e escova de novo. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre fala. Eu sempre falo que o dentista é uma mão de 2 vias. Eu te ajudo, mas você tem que me ajudar também. Aí, mas ele escova sozinho. Pode deixar durante o dia? Pode, ok. Mas a escovação da noite, que é a mais importante, sempre supervisionado. Escovou ali, deixou a criança assim, porque ela tem que saber que aquilo precisa ser feito por ela também. Mas os pais sempre têm que supervisionar. Vai lá, olha e escova principalmente a parte de trás. Porque eles não têm... Eles querem fazer o quê? Escovar correndo para ir brincar e fazer outra coisa. Porque não é legal ficar lá escovando o dente, né? Então, a gente sempre fala que, assim, a partir do momento que a criança está, mesmo com 1 aninho ali, você vai deixá-la escovar, mas você vai fazer a supervisão depois. Então, a gente sempre usa umas brincadeiras. A mamãe está fazendo também. Ela vai lá e faz. Agora você faz na mamãe e eu faço em você, que funciona bem. Tudo, eu sempre falo que o que é combinado, eles deixam você fazer. Às vezes demora um pouquinho, mas funciona bem. Uma dica tornar aí, escovar, fazer a supervisão. Importante, né? O legal, tipo, é fazer isso, tornar, tipo, digamos que um evento, né, pra criança. Falar, olha, agora vamos escovar os dentes. Tipo, que legal, vamos. Né, pra ele entender que aquilo ali faz parte, sim. é importante e é legal fazer, né? Não, vai escovar os dentes porque senão você vai apanhar. Porque senão você vai ter um bichinho no dente. Exato. Sim, só que você precisa, não adianta. Eu acho que as crianças, eu não tenho filho ainda, mas eu vejo muito assim. Criança, ela é reflexo do que ela vive. Então, se você, vai lá e escova o dente. Ela não vai escovar, ela vai fazer de qualquer jeito por uma ameaça. Quando fica divertido, até produto é mais legal. Sim. Flui bem daí, né? Sim, Exatamente. funciona bem, é bem interessante. Exato. E a gente falou de 2 parâmetros aqui, né? Já pra gente falar também um pouco do adulto, já que a gente está citando criança, mas também tem que citar da fase adulta, né? E uma coisa até importante que a gente anotou aqui é sobre o pós-pandemia, né? Sobre o envelhecimento. Sim. Eu acho que isso é importante falar dessa saúde bucal, porque ninguém fala disso, pelo menos a gente não ouviu falar sobre isso, né? Acho E que é uma coisa interessante. mais recente mesmo, né? Aham. A pandemia acho que fez 4 anos, ou vai fazer 4 anos agora. 2019? Começou 2019. Eu acho que a gente parou, tudo foi ali por março de 2020, né? Porque eu Isso, mais ou menos casei isso. dia 7 de março de 2020 e uma semana depois parou o mundo. Aham. Então foi mais ou menos assim. É uma área, entre aspas, nova da odontologia, mas digamos que é uma área nova mesmo, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, o que a gente tem visto muito no consultório? O paciente tem uma idade para ser saudável, tá com o corpo saudável, mas a boca tá de uma pessoa idosa, com bastante desgaste, bastante sensibilidade, até alteração de cor, devido... Começou a dar um boom maior pós-pandemia, porque a gente começou a ver muita fratura de dente, muito apertamento, pelo estresse mesmo. Era uma coisa nova que ninguém sabia o que era, todo mundo trancado dentro de casa, estressado, começaram a fazer apertamento. O apertamento, ele tira o foco de alguma coisa ali. Então, assim, por exemplo, estou muito estressado, a gente faz sem perceber, se aperta. Esse apertar ao longo da vida, ele causa bastante estragos ali, sabe? Não só isso. Mas, assim, o estresse, ele veio com muita força, assim. Parece que a gente vive sob pressão agora, né? Então, o que a gente começou a ver no consultório? Bastante desgaste de dente. Então, o paciente não tem cárie. Então, a gente tem, assim, lesões que elas são cariosas, que tem a cárie, e lesão que elas não são. Então, o paciente vem e ele fala assim, ai, meu Deus, mas isso daqui eu nunca tive, agora eu tenho. O que está acontecendo? Aí você tem que investigar. Por que aquilo aconteceu num paciente que tem 30 anos, que era para ter um paciente de 70? Aí você tem que fazer uma boa anamnese, porque é aquilo que a gente fala sempre. Não é só a boca que a gente trata o corpo num geral. Não é só chegar no consultório, preciso fazer uma restauração que eu quebrei um dente. Não é bem assim. A gente começou a ver muito, tem até um professor que ele tem livros em relação sobre isso, assim, que é bem interessante. O paciente não tem cárie, mas ele tem lesões como se fosse de cárie, só que não foram provocadas pela bactéria ali, foi por outras circunstâncias, digamos assim. Então, o paciente começou a apertar muitos dentes, fazer academia, por quê? Porque isso gera uma ansiedade. Então, o que o médico vai falar? Para você fazer uma atividade física. Quando você está fazendo atividade física, o que você faz? Você aperta sem perceber.
Então, o ideal seria fazer uma atividade física usando um protetor bucal. Só que é algo que ainda não está vinculado no paciente, assim, né? Eu vou ter que fazer isso? Não. E questão assim, o paciente às vezes tem problemas no estômago, assim. Ele tem um refluxo muito grande. Então, o pH da saliva, ele acaba mudando, ele dá uma alteração, fica tudo ácido, ele começa a fazer vamos dizer assim, ele vai corroendo o dente, tá? O corpo, ele não consegue fazer um tamponamento daquilo, um equilíbrio, e acaba fazendo essas alterações. O paciente nunca ligou uma coisa a outra. Então, você tem que tratar aquilo primeiro. Então, você vai no médico, a gente precisa resolver isso para daí... Não é só simplesmente restaurar o teu dente. Restaurei, dá 3 meses ele volta com o mesmo problema. Então, eu não tratei, eu não mascarei. Às vezes, o paciente não sabe disso, né? Outras coisas, ansiedade mesmo. O paciente não sabe que tem. Você precisa ir no médico, às vezes fazer uma terapia para entender o que está acontecendo, para daí a gente conseguir... Porque não existe ainda uma resina na face da terra que ela vai resolver o teu problema. Não. Ela resolveu ali, mas você não tratou. Então, aquilo vai ser recorrente. Às vezes, acaba tendo uma perca de dente, por exemplo, por uma coisa que não era só bucal. Era num corpo todo, tá? Então, a gente sempre fala que as doenças da boca, elas não são só da boca. Então, tem toda essa questão. Eu, como atendia bastante atletas, já pegando um gancho aqui, os atletas, eles usam muito coisas mais ácidas. Então, assim, um isotônico. Quando você faz atividade física, a tua produção de saliva, ela cai. Tanto que a gente fica com sede, a boca fica seca e tudo mais. Se você já ingere alguma coisa ácida, você não tem a proteção da saliva ali. Ele vai grudar. Você não vai tomar uma água na sequência daquilo, né? O ideal tomei alguma coisa mais ácida, tomar uma água. Para quê? Para você tirar, como se a água fosse limpar de fato ali. E não é isso que acontece. Então, o que vai acontecer? Aquilo ali vai todo dia você usando, a mesma coisa que eu tiver uma mesa e eu todo dia lixar. Vai chegar uma hora que eu vou começar. O que vai acontecer primeiro? Uma sensibilidade. Ele vai no dentista, você olha, não tem nada. Mas por que eu estou sentindo? Usa uma pasta ali, um Sensodyne. Usei, parei de usar, voltou a dor. Eu não tratei. Aí você começa a investigar. Mas o que você faz uso de alguma coisa? Eu sou atleta e uso realmente essas bebidas mais ácidas. Então a gente vai ter que dar uma... Ele não consegue tomar e correr e escovar o dente. Até que a gente nem pode fazer isso. Quando você tiver... tomei alguma coisa mais ácida. Comi alguma coisa mais ácida. Eu não posso escovar na sequência, porque eu tenho que esperar o pH neutralizar para não ficar essa acidez e eu esfregar com a escova no meu dente, que eu vou piorar. Então, o que a gente fala? Tomar água. A água, assim, então... eu uso muita coisa ácida durante o dia. Tomar mais água nas sequências também, para a água dar uma limpada e aquilo ali ir saindo. Ou tomar de canudinho, mas a gente não consegue, às vezes, né, ir lá e tomar, porque daí ele não vai, entre aspas, penetrar tanto no dente. Então, é algo, assim, que a gente tem visto muito, principalmente com a questão de ansiedade, assim, sabe? Porque a ansiedade, ela reflete muito na boca. Geralmente, quem tem ansiedade, ele vai a fazer o apertamento, diminui a salivação e vira um caos. E, às vezes, assim, também... é só a placa que vai corrigir? Às vezes eu uso uma placa, mas eu não fiz uma atividade física, não fiz um exame médico para ver se realmente eu preciso, às vezes, de uma terapia. A gente fala-se muito hoje em terapia, né? E não é uma moda. Se todo mundo fizesse, eu acho que seria algo que a sociedade ia estar mais em paz, né? Mas a gente não pode mudar o mundo também, né? Mas, assim, às vezes você acaba... Eu já tive paciente de ter que falar, olha, você precisa ir no médico porque tem alguma coisa que não é só dentária aqui, não. Você faz a radiografia, vê que tá tudo certo, não tem nada ali, você vai falar, você precisa, às vezes, tomar um remedinho mesmo, para dar uma... Porque se a gente não faz isso, eu coloco uma placa, para que a placa serve? Ela não vai fazer você parar de apertar. Quando você vai morder, ela vai dissipar a força, você vai fazer uma proteção nos teus dentes e na tua estrutura. Mas ela não vai corrigir, ela não vai... é um milagre, meu Deus do céu, nunca mais vou apertar. Você usou uma semana a placa. Se você tirar ela, você vai fazer tudo de novo. Então, não é só aquilo. É uma parte muito multidisciplinar. Você precisa, às vezes, de um médico, de um fisioterapeuta, às vezes, porque ele está tanto tenso aqui que ele precisa. Psicologia também, fazer uma terapia. Né? E a atividade física é muito importante. E, assim, às vezes, a gente fica muito, assim, em questão de internet, né? Então, antes de dormir, o corpo ele precisa se desligar um pouco, né? Então, a gente fala que você precisa ir... diminuindo a luz, tomando um chá, acalmando. O que a gente faz? Celular. Você fica no celular o tempo todo. Aquilo ali, você fica... Às vezes você vai dormir, você não desliga totalmente. O teu corpo para você, preciso descansar, para aí. Ele vai fazer com o quê? Que você aperte para dar aquela relaxada. E a gente faz sem perceber.
Então, são coisinhas básicas do dia a dia que você consegue resolver. A atividade física é essencial por causa do estresse que a gente vive, para você descarregar mesmo. Não só para... É saudável, mas você precisa de um... sair escape, daquele... Né? Um escape. E aí isso ajuda tudo, não é só dente, né? Então, às vezes o paciente chega com... Nossa, tô com muita sensibilidade, o que está acontecendo? A gente olha, vê que não tem nada. Pede uma panorâmica, porque às vezes pode ter alguma coisa interna ali que você não enxerga e que precisa de um exame complementar. Só que você olha o raio-x não tem nada. Você consegue ver, às vezes, no raio-x que tem alguns pontos que você vê que ele está apertando, porque o ligamento ele é molinho. Na hora que você está fazendo uma atividade física constante, ele é que nem um músculo que a gente tem aqui. Então, eu trabalhei tanto, ele vai ficar musculoso. O ligamento também, ele incha. Então, ele faz uma inflamação. Você enxerga, assim, mas não tão nítido. Que, esse dente aqui não está legal. Então, você acaba falando, tá, mas o que você está fazendo no teu dia? Daí, às vezes, o paciente olha assim, nossa, que curioso, o que você quer saber? Mas não. Você fala, realmente, eu estou fazendo isso. Eu uso isso. Algumas medicações mesmo, assim, elas acabam... você gerando, assim, diminuição de saliva e você apertando mais. Você fala, meu Deus, mas agora... Então, assim, é algo muito multidisciplinar mesmo. Então, assim, eu falo, de novo, da mão de duas vias. Eu estou tentando te ajudar, mas você tem que ir atrás também. Não é só a placa resolvendo ali que você vai... Meu Deus do céu, resolvi meus problemas. Nem sempre é o dentista que vai resolver, né? E é o corpo, a boca, ela é só um pedacinho, né? Uhum. Se você não tá legal aqui, você não tá legal no geral. As infecções que você tem na boca, às vezes elas podem ir para outras partes do corpo ali que a gente nem imagina. Digamos que a principal entrada, né, do nosso organismo Sim. é a boca, né? Você comentou isso sobre alguns líquidos, né, algum tipo de bebida que influenciam, né, nessa questão dos dentes. Então, a alimentação em si, ela também pode influenciar bastante. Tipo, até que ponto influencia na questão de saúde bucal? Quanto mais coisas ácidas, então, assim, a gente precisa entender que a boca ela tem um pH neutro, que ela está ali para você conseguir ingerir tudo em uma quantidade sem excesso e não ter nenhum dano. Quando você tem um desequilíbrio disso, aí que é o problema, porque você está deixando mais acidez. A acidez, o que ela vai fazer? Ela vai corroer, como se fosse o esmalte do dente ali, sabe? Então, imagina, sei lá, comi uma salada com um monte de limão, vinagre, um monte de coisa. Aquele, nossa, super ácido ali. Como isso todos os dias, na hora do almoço e de noite. Aquilo fica ali, aquela acidez. Nem escova o dente durante o dia. Só vou escovar de noite, antes de dormir. Aquilo tá ali. A tua salivação não conseguiu, às vezes, equilibrar e você conseguiu comendo cada vez mais coisa, até o açúcar mesmo, né? Então, assim, o açúcar em grande excesso que você não faz a higienização correta, ele vai desenvolver a cárie. Não só a sensibilidade, mas ele vai com a manchinha branca, até que se você não tratou, ele faz a cavitação e vira aquele rombo, né? Então, a alimentação ela tem que ser assim. Por que a gente sempre fala comer e escovar os dentes? Para tentar equilibrar. Mas não é bem assim, comi e já corri escovar. Você tem que tentar deixar uns 10 minutinhos. Por causa desse período do tamponamento que a gente fala, de equilibrar o pH. Então, assim, não consegui escovar meu dente, comi o dia inteiro porcaria. De noite, você tem que fazer uma higienização, aquela limpeza completa. Porque senão você pode ocasionar danos, sim. Então, a questão, a gente sempre fala assim, é a quantidade. Meu Deus, eu tomei um suco de laranja, meu Deus, é ácido, eu não posso mais tomar. Não. Você tomou naquele período, beleza, não sentiu nada. Não, eu tomei o dia inteiro. O problema é a frequência que você utiliza, tá? Então, ele fez um desgaste ali no dente. O paciente que faz bulimia, por exemplo, ele está vomitando toda hora ali. Então, aquele suco gástrico, ele fica ali, aquilo lá é muito ácido. Ele vai grudando. Ele faz o que no esmalte? É como se o esmalte fosse uma pedra e eu jogasse uma soda. Ele vai se desfazendo, ele vai corroendo mesmo. Aí, quando ele perde essa proteção, o que ele faz? Ele acaba atingindo a parte mais interna do dente, que é a dentina, que a gente fala, que tem as terminações nervosas. Aí começa a ter a sensibilidade. Para corrigir isso, tem que tirar o hábito, porque não adianta eu colocar uma resina. A resina vai ser o mesmo processo. Ela não é igual ao dente, vai ser pior ainda. Você perde tudo isso e acaba expondo toda vez. Então, você tem que diminuir os hábitos para daí você conseguir fazer um tratamento eficaz, digamos assim, sabe? Mas são umas coisas que a gente não tem noção, às vezes, né? Você fala, meu Deus, mas eu comi açúcar o dia inteiro ali, ele vai me causar tudo isso? Vai. Nossa, eu tenho, sei lá, um refluxo, e é isso que está me causando? O paciente fica olhando assim, é sério que é isso? E é sério que é ele que causa... Daí a gente pensa, nossa, mas é algo que parece simples, né? Entre aspas, mas
Ele dá faz um belo do estrago, Sim. né? Caramba. Por isso, escovar mais vezes no dia. A pasta, ela tem o flúor. Todas as pastas que são vendidas, elas têm a quantidade de flúor que um ser humano precisa. Às vezes, a gente acaba pedindo ao paciente assim, eu preciso que você faça bochecha com flúor. Para quê? Para tentar dar uma melhoradinha, mas não é uma regra. Você tem que fazer a higienização. Fio dental e escovação. No mínimo 3 vezes no dia, mas a escovação da noite é mais importante, que é porque quando a gente dorme, a salivação também ela diminui. Então, imagina, eu comi ali um chocolate antes de dormir e dormi e não escovei os dentes. A gente dorme, no mínimo, de 5 a 6 horas. Tá 5 e 6 horas ali, todos os dias. Então, ele vai aos pouquinhos corroendo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na escovação mesmo. E diminuir os hábitos. Então, assim, o álcool também, ele acaba, pela própria acidez também, acaba tendo, então assim, meu Deus, eu tomei o dia inteiro, enfim, tem que fazer a escovação mais correta. Tem que ter esse cuidado, né? E são coisas, assim, que a gente fala que, teoricamente, são simples de você fazer. É só questão de mudança de hábito mesmo. Exatamente, a pessoa criar essa rotina diária para ela poder entender. E aí você está dando essas orientações, principalmente ligadas à saúde do corpo, Sim. A uma pessoa que tá o dia inteiro na academia, que a gente vê muito isso hoje, né, sobre o mundo fit. Então, as pessoas que vão assistir também vão tirar essa dica daqui de saber e se preocupar com essa área também. De repente, ela está buscando uma definição para o corpo, mas não está prestando atenção em outra área, né? Porque daí você está saudável, entre aspas, no teu corpo, mas a tua boca está doente. Nossa, mas por que eu tô com dor? Por que eu tô desgastando muito? Por que está desgastando o meu dente? Tô apertando? Então, isso teve um boom mesmo pós-pandemia, porque eu acho que as pessoas começaram a prestar mais atenção nelas mesmo, por elas estarem em casa, e teve, pelas fraturas que a gente teve, nossa, na pandemia, assim, o que eu tinha de paciente que me mandava mensagem, quebrei o dente. Não era normal, assim, a quebra de dentes, mas não era quebrar o dente inteiro. Meu Deus, aqui na frente tá desgastado. Meu Deus, olha, quebrei isso. Tinha uma restauração extensa e quebrou o dente, devido a todo esse estresse que é gerado. Atividade física, o ideal é quem faz uma carga muito forte de academia ali, uma intensidade, né? É você usar um protetor, porque pode prestar atenção. Na hora que você está fazendo ali, você trava. E assim, tem paciente que faz isso, faz academia 5 vezes na semana, né? Não é uma vez na semana. Então, assim, imagina você de pouquinho em pouquinho, chega uma hora que... Sim. Porque querendo ou não, todo dia a pessoa vai estar... e é uma hora e pouco que ela fica ali, às vezes, travada. Sim. E isso acaba prejudicando bastante. Né? Provocando o desgaste ali forçado, né? Sim. E o que a gente vê muito hoje também, né? A questão de facetas, né? A pessoa, né, quer mudar ali não tô bem com meus dentes, quero colocar maior, deixar mais branco. Como que você enxerga essa questão de, por exemplo, quando que é necessário e quando que é só estética? O uso das facetas, né? Isso. O paciente que ele vem com a ideia de fazer faceta é porque ele... Às vezes a gente pergunta assim, qual que é a tua queixa? Mas eu queria deixar mais branco. Mas por que você não faz um clareamento? Não, eu quero que fique igual ao do Gustavo Lima. Aí a gente fala, olha, é faceta, explica e tal. Mas entrou a questão das facetas numa parte muito assim de um status hoje em dia. Então você vê na internet, eu quero fazer igual. Só que você tem real a necessidade? Então assim, a necessidade para você fazer uma estética assim, é quando você tem tamanhos de dentes diferentes ou coloração. Você fez um clareamento, aquele dente específico ele não ficou da tonalidade dos outros. Aí você acaba indicando fazer. A faceta, assim, sem desgaste, que se fala muito hoje e tal, é meio que... você vai colocar em cima do dente uma camada muito grossa. Fica um sorriso que não é muito artificial. Então, assim, não é algo que eu concorde, não. Mas, né? Então, assim, você tem que saber o real risco daquilo também. Porque, fiz uma faceta, eu tenho que saber que eu tenho que fazer uma manutenção. Porque senão eu posso ter uma gengivite, que às vezes faz tão mal feito que o paciente chega num retorno ali que você olha e fala, meu Deus. Então, você fala, mas por que você fez? Porque eu queria deixar super branco. Não tinha aquela real necessidade de fazer aquilo, né? Então, eu acho que banalizou bastante a questão das facetas também, por ser algo mais estético, que todo mundo... se eu tiver isso, eu vou ser popular. Se eu tiver... tá todo mundo fazendo blogueiro lá, não sei das quantas fez, eu quero ser igual. E isso a gente não sabe a longo prazo até onde vai dar. E, na verdade, a gente já tem agora uns relatos das pessoas querendo tirar e voltar à naturalidade. Quando você não tem esse desgaste, até ok, mas a maioria tem. Então, assim, acaba ficando uma coisa mais permanente.
Então, sempre quando o paciente chega no consultório com essa ideia de o dente tá bonitinho. Ai, vamos pôr um aparelho para... Ah, não, mas eu não quero. Você vai colocar ali, o teu dente às vezes está torto. Para você corrigir, você tem que fazer um desgaste ou colocar demais resina. Você melhorou a estética? Às vezes você piorou, que é o que a gente tem visto muito. Aquele dente que nem muito grosso, assim, sabe? O paciente fica horrível. O lábio fica até projetado, porque você não desgastou, você só acrescentou. Às vezes a questão de função também, a mastigatória. Ai, tô mordendo estranho porque você fez... Vale a pena? Até onde que isso vale a pena, né? E assim... o natural eu acho muito mais bonito. Então, vamos tentar clarear. Clareou, ficou natural. Uma reanatomização. Esse dentinho aqui é um pouquinho maior que esse. Vamos tentar fazer só esse? Não precisa fazer 20 dentes, né? Eu acho que banalizou bastante, assim. Para você ser famoso, você tem que ter as facetas. E a gente sempre... O paciente chega, a gente pergunta a queixa, mas às vezes ele tem uma restauração gigante para fazer. Ele precisa usar aparelho, porque fechar o espaço ali com a resina, ele vai ficar com um dente gigantesco, que perde a harmonia do sorriso. Então, você acaba... tem que fazer uma cirurgia na gengiva, porque esse dente é menor, tem mais... Eles não querem. Eles querem já sair, e daí é o que você vê por aí, né? Hoje em dia. Exatamente. Uma coisa horrorosa. Então, você tem que ter uma... você tem que ter uma indicação mesmo. Terminei o aparelho, que é uma coisa que a gente faz bastante. Usei o aparelho, esse dentinho, a anatomia dele é menor do que o outro. A gente precisa fazer uma restauração. Senão você vai tirar o aparelho, sempre vai abrir espaço, ou ele sempre vai ser menor que o outro. Ele não corrigiu, de fato, o que o paciente queria. Você acaba falando, a gente vai corrigir toda a tua mordida, mas aqui a gente vai precisar fazer, sim, um casinho de facetas. Você tira o aparelho, faz naquele dente, clareia primeiro tudo, né? Faz naquele dente específico. Perfeito. Tem que fazer uma cirurgia para aumentar a tua gengiva para ficar do mesmo tamanho, senão ele sorri e fica o dente torto. Coloquei só a resina. Não resolvi. Então, vai fazer uma cirurgia, depois você vai fazer isso. Aí a gente acaba fazendo. Então, assim, um pós-tratamento ortodôntico que não tem os dentes exatamente todos do mesmo tamanho, por exemplo. Questão que nasceu assim, a anatomia do dente é daquele jeito. Aí você acaba fazendo, mas por uma indicação. Agora, fazer aqueles... tá na estética. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí o paciente some, né? Porque daí ele faz, ficou bonito. Nunca mais volta. Nunca mais volta, daí tá manchado, tá quebrado. Aí ele faz, às vezes, para a função. Tem um bruxismo. Vai quebrar tudo? Tem que... vai usar uma placa? Ninguém me falou. Daí começa a quebrar tudo. Aí ele perde guia, que a gente tem que ter uma estabilidade de mordida. Perde tudo, fica com o dente lá pra frente, uma coisa horrorosa, e eles estão... Na foto tá lindo, né? E tem que pensar sempre a longo prazo, exatamente. Né? Agora prazo. Tá lindo. Exato. Como vai ficar daqui um ano? Será que eu vou ter também condição financeira daqui um ano de fazer uma... Pra manter, né? Porque você tem que ir mantendo. Não tenho. Quebrou vou ficar quebrado? Aí fica Fica pior, estranho. exatamente. E acontece muito isso de você ver... A pessoa assume um financiamento pra vida. Eu, particularmente, acho o dente natural muito mais bonito do que... Eu vejo cada coisa assim que eu falo, não. Dá até vergonha de dizer que aquele profissional que fez é dentista, assim, sabe? Tem um amigo meu que ele é especialista nisso, eu mando pra ele, eu falo, isso daqui não tá certo, né? Dele, não. Porque é umas coisas que você vê assim, você fala, meu Deus. E olha que a gente vê muito, né? Não precisa ir muito longe, né? Sai na rua ali, fica reparando ali, você já vê o quê. Porque normalmente é escancarado. Normalmente quem faz, né, tá sorrindo até pras paredes. Às vezes é uma coisa assim de autoestima, né? A pessoa, ela não sorria e aquilo ali é um sonho. Sim, sim. Só que você tem que saber, às vezes, explicar ali, olha... Vamos fazer, mas é assim, assim. Não, a pessoa vai lá, me dá tanto, a gente em 4 horas resolveu o teu problema. E tchau. Ganhei meu dinheiro e vai embora. E é muito o que acontece, né? Claro que você está mexendo com a autoestima, com o sonho da pessoa, mas você tem que fazer um negócio... Direito, né? Planejadinho, e explicar, não, vamos fazer e nunca mais volta. Daí ele começa a quebrar. Mas por que está quebrando? Às vezes o que acontece muito? O paciente, ele chega, ele já fala, eu quero fazer a faceta. Aí você não fez essa anamnese toda, você não perguntou nada. Aí eu quero fazer porque eu não sorrio e isso me incomoda. Aí ele tem o quê? Um bruxismo, por exemplo. Ele fez, o dente nunca mais vai ser igual Deus te deu. A dureza dele ainda não existe um material que seja compatível exatamente com a dureza que o dente tem. A gente tem muito próximo, são biocompatíveis, mas não exatamente igual. Então o que acontece? Pode ter quebras. Aí o paciente fala, nossa, tá lindo, agora tá tudo desgastado. Aí, em vez de você arrumar o sonho, você acaba gerando mais um problema. Fica ali, pior, né? Então, são coisas que você tem que explicar. Eu sempre falo que a odontologia, é lindo você ver o pós, o antes e depois ali na foto, mas ele tem um processo.
Você tem que vir, eu quero realizar esse sonho, só que antes você precisa fazer isso, isso e isso. É que nem uma cirurgia plástica. O médico ele vai ver a pessoa ali, você precisa emagrecer tanto para você poder fazer um procedimento estético ali. Ele não vai pegar e já fazer. A odontologia ali é a mesma coisa. Você precisa tem um processo até o final ali, que você precisa seguir os passos bonitinho para não gerar um problema depois. E esse processo é importante para depois continuar, né, sendo o sonho da Sim, para o da longo pessoa, prazo que exato. você falou. Exatamente. Senão... E, querendo ou não, infelizmente, né, a gente acaba vendo muito isso. É muito banalizado, assim, sim, né? E o Hoje processo em dia... de, por exemplo, de repente chegou um cliente do seu consultório, como que é esse procedimento digamos, de reestruturação? A pessoa foi com as facetas, né, não estavam de acordo, a pessoa fez uma vez, nunca mais voltou. Como é que funciona dessa questão de quando ela retorna? Trazer de volta o natural. Eu quero tirar tudo e daí? Então, e daí? Tem casos que você acaba tirando e ele não fica com nenhum desgaste embaixo, porque é esses que eles falam, você acrescentou. Então, beleza, você tira, o paciente sabe que ele vai voltar ao dente que ele tá, às vezes tem alguns riscos ali no dente e tal, que, enfim, na hora de remoção, mas você tem que tomar cuidado. E às vezes faz um clareamento e tudo mais. Agora, quando o paciente tem desgaste, não tem o que se fazer. Você tem que fazer de novo. Porque você não vai deixar o paciente com um dente fino e um grosso, por exemplo. E ele não vai querer. Ele vai falar, mas eu vou embora assim? Quando você remove, você manda o paciente sim para casa sem, porque você precisa, às vezes, da gengiva diminuir ou diminuir alguma inflamação gengival que estava ali. Até na hora de você tirar, você encosta a broca, você acaba fazendo, a gente chama de uma injúria. Machucando mesmo. Você tem que esperar aquilo cicatrizar, até por questão de sensibilidade. Eu mexi demais. Uhum. Aí você espera ali uns 15 dias, daí ela retorna e refaz. Quando tem o desgaste, não tem muito o que fazer. Tem que fazer de volta. Tem que fazer de volta. Agora, quando você não tem muito desgaste, que você tira e você vê, o dente está, entre aspas, intacto. Você deixa. Daí você consegue fazer um clareamento ou, às vezes, fazer uma reanatomização. O que é? Você mantém o dente e só faz aumentos, assim, nas laterais. Ou, esse daqui está maior, esse menor. Faz essa incisal que a gente chama, esse pedacinho. Para daí, às vezes você consegue, mas não tem muito... Quando você tem desgaste... Tem que refazer e usar tudo de novo, infelizmente. Não tem como fugir, né? Hoje em dia, para você fazer com desgaste, é quando você tem muita mancha no dente. Então, um dente que está muito escuro. Você tem que tirar, porque quanto mais eu for colocando em cima, ele vai continuar escuro e vai ficar mais grosso que o do lado. Então, não tem o que você fazer. Você acaba tendo que desgastar para você ter uma camada para trabalhar. Então, você desgasta mais os dentes que são mais escuros. Aí não tem o que fazer. Você tirou, o paciente está com um dente, um microdente. Aí não tem muito o que fazer. Então, assim, a questão de conscientizar é bem importante. Você quer fazer? Vai ter desgaste nesse dente. Aí me incomoda. Você não vai desgastar todos. Você vai desgastar os específicos que você precisa mexer. Tá. Essa questão do desgaste em si. Porque, assim, faceta a gente sabe que você cola algo no dente. É que são dois jeitos de fazer. Então, você tem as facetas de porcelana e as de resina. As de porcelana é essa que você precisa fazer um desgaste, porque eu vou colar algo em cima. Então, você concorda que eu tô com o dente e vou colar algo em cima, eu vou ficar maior que os outros. Sim. Vai ficar horrível. Eu preciso desgastar. Então, essa é de porcelana, vai para um laboratório, faz todo, desgasta e daí cola. Isso mesmo. A resina você só vai pondo por cima, que nem uma restauração. Essa que a gente fala que não tem tanto desgaste, mas não tem como você fazer assim, meu Deus, não desgastei nada. Claro, você vai não desgastar nada, mas a quantidade de resina que tem, se você olhar na lateralidade, assim, o paciente fica... Você consegue enxergar. Fica grosso. Começa a prestar atenção. O paciente sorri e de lado tá aquela crosta, assim. Porque você não desgastou, você só acrescentou. Então, são dois jeitos de fazer. Esse que você vai no laboratório, que é de porcelana, aí você não tem como fazer sem desgaste. Você acaba tendo que desgastar e bastante. Por isso que é uma decisão que a pessoa tem que pensar muito. E por isso que a gente fala das indicações. Tem que ser indicado. Você não vai desgastar o dente à toa ali, e daí problema seu pro futuro. Claro que não. Você vai desgastar o dente e já explica, olha, você vai fazer a faceta, precisa ter desgaste, então saiba que já... Digamos que tem o que você fica pro resto da tua vida e o que possivelmente você consegue remover. Caramba. Tem acontecido muito de quererem tirar e às vezes refazer, ou às vezes, não quero mais porque fica só quebrando, tá me incomodando. Tem bastante, acho que a gente está tentando voltar o paciente mesmo, ao natural mesmo. Para tentar deixar o mais... A gente tá voltando essa questão de voltar ao natural, porque a gente, fizemos uma
uma entrevista também, né, com a Jaqueline a respeito de micropigmentação de sobrancelha, né? Ela fala que hoje muitos clientes buscam a remoção, né, deixar o natural. Será que pode ser que após pandemia aí o pessoal, vamos voltar ao natural? Se você analisar até a tendência no âmbito geral, seja moda, estética, sempre tem esse boom de alguma coisa que vem e todo mundo quer fazer e depois volta à naturalidade. De repente, lá na frente, daqui uns 10, 15 anos, vai voltar de novo com outro padrão. Então, acho que isso, na vida cotidiana do ser humano, tem muito isso, né? Vai na e história volta, em si, né? e vai e volta. Até tendência de moda, tendência Sim. de estética, nessa área que a gente está falando, né? Eu acho que é no geral mesmo, né, que está acontecendo isso. E já que eles estão voltando, a gente já percebe mais uma tendência que é na tua área também, da naturalidade. Eu tenho visto voltando, bastante isso de... Na verdade, tem os dois lados, né? A pessoa que ela quer muito aquilo, mas a gente tem visto bastante. Não, até questão de clareamento. Eu quero clarear o meu dente, mas eu não quero que fique aquele branco, eu quero natural. A gente já tem visto bastante isso, assim. Claro que a procura por faceta vai existir sempre, né? Sim. Mas a gente tem visto já, não, eu quero uma coisa mais tranquila, mais leve, eles falam, assim, até... tem paciente que fala assim pra mim, eu não quero aquela coisa montada que não parece eu. Porque daí fica forçado, assim, né? Então, você acaba vendo bastante isso no dia a dia. Que você enxerga de longe, né? Você olha assim, você fala, nossa... Eu acho que a pessoa busca essa área também mais natural, ou parecido com o que ela é, porque geralmente é a pessoa que é uma pessoa pública, que tem contato com muita gente. Se ela faz essa mudança tão radical, todo mundo vai perceber. Talvez não é a intenção dela que elas percebam, né? Vai perceber, mas não dessa forma assustadora que a gente sempre vê. Você fala, por aí, nossa, né? Parece que perde um pouco da essência, né? Exatamente. Mas eu acho que a tendência é ir mais para o natural mesmo, assim. Pelo menos no que eu vejo no meu dia a dia, né? Falando um pouco da minha vivência, assim. Às vezes você fala, nossa, mas no meu consultório eu só faço isso. Só faço as facetas, mas eu tenho visto bastante isso. E você citou aqui, a gente falou um pouco sobre... Entramos aí na área fit, né? Mas você também trabalhou com esporte, né? Odontologia no esporte, acho que é interessante também. Eu fiz em 2013 a odontologia do esporte. Eu sempre gostei bastante de futebol. Quando eu estava na faculdade, esse meu professor, o Eli, até vou mandar um beijo para ele, que ele é o muito importante assim na minha carreira. Ele dava aula na graduação e ele me mostrou a odontologia do esporte. Eu falei, que legal, né? E fui fazer o curso. No curso você abrange muitas coisas. Você aprende fisiologia do exercício, como que funciona o corpo, cada esporte ele tem uma coisinha peculiar dele, que você precisa, às vezes, eu vou trabalhar com a natação. Tem o cloro da piscina, que é a questão da acidez, o paciente usa, o tênis, o que ele usa? Ele aperta, será toda vez? Então, assim, você tem que, às vezes, estudar um pouquinho cada esporte para você conseguir inserir a odontologia ali nele, sabe? Uma coisa mais personalizada. Eu fui mais para a área do futebol e trabalhei 3 anos quase no Coritiba. Foi algo bem bacana, assim, porque é meio teoricamente novo a odontologia do esporte. As pessoas falam, mas odontologia do esporte, o que você faz? Você só atende profissionais, assim? Não. O esporte até eu faço academia. Você também está fazendo um esporte. Então, a questão do protetor bucal, a gente pode usar num atleta que está fazendo meio amador, né? Então, você acaba usando a odontologia do esporte para várias coisas. Eu tenho uma paciente que ela ganhou esses concursos de fisiculturismo, assim. E a gente cuidou bem dela. Ela usava aparelho na época, daí a gente tirou, falei, cuidado. Ela fazia um apertamento, a gente conseguiu controlar. Então, assim, foi algo bem legal. Não é só o futebol, né? Vôlei, basquete que você vê, ou a própria luta, né? E a gente via coisinhas bem interessantes ali no esporte. O próprio uso bastante de Gatorade, esses isotônicos ali para repor mesmo que você perde. São... esportes de alta tensão que a gente fala. Então, o teu corpo trabalha muito, você tem que repor. Você vê bastante nos atletas a questão de desgaste, de sensibilidade, e disso tudo ali é meio complexo. E a odontologia foi inserida na tentativa de prevenir tudo isso, sabe? Então, a gente pensa assim, mas o que você faz lá? É um trauma? Claro. Ele teve um trauma num dente, quebrou, a gente corrige, beleza. Mas é mais a questão de prevenir mesmo. Então, a gente fala que a gente tem 3 pilares. A prevenção, a proteção e a alta performance ali, né? Então, é uma tríade. Se um deles não está legal, o teu rendimento não vai ser legal. Então, o paciente, por exemplo, o que a gente via muito no meu dia a dia quando eu trabalhei com a questão do futebol. O paciente, às vezes, com uma gengivite bem grande ali, e ele nem sabia que para ele estava tudo legal.
Só que ele via que às vezes, não tô conseguindo render legal, tive uma lesão e ela não tá melhorando. O que aconteceu? Mas fez teu exame médico, tá tudo certo. Quando você vai ver, você teve uma infecção bucal. Aquilo ali, ele vai no teu corpo todo, aquilo que a gente comentou no início. Se a tua boca não tá legal, algum lugar também não vai estar, porque vai via corrente sanguínea, né? Então a gente, vamos tratar isso aqui. Tratava, realmente ele melhorava. Aí uma dor de dente. Como que você vai jogar? Você vai jogar bem? Vai fazer o teu esporte bem tendo uma dor? Não vai. Então você acaba, você acaba... A odontologia ali, quando a gente trabalhou no clube, a gente sempre tentava fazer a prevenção. Então eu trabalhei muito com a categoria de base. A coisa básica, que é a escovação e fio dental, eles não faziam, que é uma coisa simples. Então, assim, a gente costumava dizer que o óbvio precisa ser dito. Se você não está escovando bem, você não pode fazer uma faceta. Você não vai cuidar, né? Exatamente. Então, você vai gerar mais um problema. Exato. Então, era bem interessante essas coisas que a gente via. Nossa, mas eu tenho que passar o fio dental assim? Sim. Então, você vai lá com um moleque de 15, 16 anos que não sabia usar um fio dental. Então, foi mais para questão de prevenção mesmo. E a gente viu que... a gente teve... Eu, pelo menos, falando dos que eu atendi, tive bastante resultado positivo, assim, de eles perguntarem, tá bom agora? Tá legal? E de muitos vierem falar assim, nossa, que legal que o clube tem dentista, porque eu não sabia que tinha. E foi algo bem bacana, porque a gente pensa assim, odontologia do esporte, protetor bucal. Claro, o protetor bucal ele vai te proteger. Então, um paciente, por exemplo, tem mobilidade de 3 dentes embaixo e vai jogar futebol. Eu não posso deixar ele sem nenhuma proteção, ele vai perder esses dentes. Aí vai ter que usar um protetor. Você gostando ou não, senão você vai ficar sem dente. Então, a gente pensa que é só, vou usar ali para não quebrar. Às vezes, não. Às vezes, você já tem uma doença ali que está pré-existente e você precisa proteger. Então, imagina, eu estou com 3 dentes moles porque eu bati. Eu não posso não proteger eles, porque ele tem um tempo que ele vai levar para cicatrizar e a gente precisa saber o que vai acontecer. Se ele vai ficar firme de novo ou se a gente vai precisar fazer algum tratamento ali. O protetor, ele serve mais nessa questão. Então, quando a gente entrou, assim, para falar, a maioria falava, é protetor, é protetor. A menina que estudava comigo, a doutora Clara, ela trabalhou muito com rugby, porque é muito contato. Né? Então, lá todos tinham que usar, porque é aquilo que a gente conversou antes. Eles são obrigados a usar. E você criando, é mais uma questão de você criar um hábito de usar. Você sabe que aquilo vai te proteger. Quando você fala para o atleta de alta performance, é assim, esta xícara vai fazer o seu desempenho melhorar. Ele vai atrás, porque ele quer sempre dar o melhor. A partir do momento que ele sai de cena, pode ser que ele nunca volte mais. Então, imagine, a pessoa está lá com uma dor de dente. Eu não vou no dentista, porque eu sei que se eu for no dentista, eu vou ter que ficar de repouso, alguma coisa, e alguém vai entrar no meu lugar. Então, ele não quer. Então, você vai falar, vamos usar o protetor, que talvez aquilo ali já vai melhorar. Ele vai usar. É difícil ainda a conscientização de uso do protetor no futebol, mas a gente tem visto que a tendência é dar uma melhorada ali, sabe? Mas... às vezes não é nem pelo atleta em si, né? Acho que mais pela, digamos a logística. Assim, o clube. Exatamente. O clube em si também, né? Por que eu vou trazer algo que ninguém vai dar soco na cara de ninguém? Tem que pensar na proteção, né? Exato. A proteção falou em contato, e ela falou ali sobre o esforço físico. Então, já cuidou de um atleta de alta performance na área de fisiculturismo. Geralmente é uma carga muito alta que eles trabalham. Então, esse apertamento que você falou é necessário. Então, é legal a gente falar isso aqui, porque hoje esse mundo do esporte, aí falando do esporte, né? A gente teve há poucos dias um boom falando do Ramon lá, que é um atleta de alta performance do fisiculturismo também. Então, assim, é legal a gente citar isso aqui, porque já que a galera tá pensando no mundo fit, a gente citou aqui também o futebol, mas a gente sabe que tem outros esportes que estão se popularizando no Brasil, e se a pessoa tem a tendência de começar, já tem que pensar a longo prazo, na saúde bucal, que interfere na saúde do corpo, certeza. E na proteção para que a carreira dele seja também prolongada, porque pode acontecer, né, da pessoa ter um problema generalizado por causa do não cuidado, né, com a boca, e acabar tendo a carreira encurtada por causa disso. Sim, né? Imagina, né? É uma coisa que é tão simples, prevenir. Sim. Você pode ir no dentista a cada 3 meses. Tá tudo ok? Ótimo, pode continuar. E é bem, bem importante. Isso é uma coisa que, na verdade, é a falta de conhecimento que a gente não tem, né? Então, às vezes ele acaba, nossa, nem sabia disso, é verdade? Eu tenho pacientes que fazem ginástica, que são crianças. Aí a gente já entra nesse, tem que escovar mais o dente, porque elas, querendo ou não,
a gente pensa que não é uma alta performance, mas é bem... O treino delas é muito pesado. Então, elas usam também, às vezes, ali um isotônico. Você fala, ó, vamos escovar mais, que você acaba vendo. Então, é uma orientação desde elas pequenininhas, a gente já vê uma melhora. É bem interessante, assim, é bem legal. Porque a gente pensa só que nem você falou ali, do fisiculturismo. Para ele treinar, é uma carga de força absurda. É legal usar um protetor. Porque você faz... Você aperta muito, é muito forte, né? E eles treinam, às vezes, 2 vezes no dia. Porque não é uma coisa assim de, vou treinar ali, beleza. Não, são treinos bem pesados. Eu que vivenciei um pouco com essa minha paciente, eu ficava assim, ó. Falei, meu Deus. E gera um estresse. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode comer aquilo, porque ele precisa estar preparado para aquilo. Tem um dia que ele não pode tomar água, um dia que ele só tem que tomar água. Então, imagina a cabeça. Você vai fazendo apertamento. Tendo que manter a mentalidade focada, porque geralmente quem está em alta performance está nas melhores competições, então ele aumenta essa carga de estresse que pode refletir também nessa questão da saúde bucal, do apertamento, dele ter esse cuidado mais detalhado. Sim, né? E sem falar na questão pra gente entender a importância, né, de um profissional da odontologia estar cuidando desse atleta, porque foi citado no início que, né, utiliza água para... tomou alguma coisa muito ácida, tome água para, né, fazer tomar a limpeza. mais água durante o dia, Daí tem um atleta que vai ficar um dia sem tomar água. Exato. Mas ele vai estar tomando outras coisas, né, que contenham ácido, alimentação dele e tudo mais. Como é que faz daí, se ele não pode tomar água? Aumenta a questão de escovação daí. Isso que a gente sempre orienta. Então, ó, deu ali os 10 minutos, terminou a refeição, vai escovar. Porque você não pode deixar nada ali. Sim. Esse é o cuidado que tem que ter. Tudo que você gerar a questão de dor, para você trabalhar, assim, claro que a dor física ali dele, do atleta, que ele sabe, tá doendo aqui, mas eles falam que é uma dorzinha do bem ali. Dizem que mas uma dor de dente não é igual essa dorzinha. Então, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Você pode até ir treinar, mas você não vai ter o mesmo desempenho que você tá com dor. Teu corpo, ele chega uma hora que ele não, chega, para, não vou conseguir, porque ele tá com dor. Então, você acaba, que nem a escovação, que nem você falou da água, ele não vai poder tomar. Então, o que você faz? Vai aumentar as escovações no dia. E tem que comer a cada 2 horas. Vai escovar após a cada refeição. Até por causa desse desconforto. Realmente, se a pessoa tiver alguma dor, justamente quem já teve dor de dente sabe que é terrível. É uma sincronia, né? No esporte, principalmente. Cada movimento que ele faz é fundamental para alta performance. Então, se ele tira a atenção desse movimento perfeito para exercer o esporte, ele vai acabar, sei lá, se o cara tá correndo, vai fazer uma corrida errada, ele pode ter uma lesão. Então, como que é importante a pessoa cuidar de todo o seu corpo, na saúde no geral, para que ela entenda que isso tem que fazer parte da rotina dela, principalmente dessa galera que tá no contato com o esporte diariamente, né? Porque daí imagina, que nem você falou, ela tem que ter essa prevenção. Ela nem imaginou que ela tinha, sei lá, ele teve uma fratura num dente que ele nem viu, uma trinca, digamos assim, e foi infiltrando e teve que fazer um canal, por exemplo. Começou a gerar dor. O que ele vai fazer? O atleta, vou falar um pouquinho do futebol, que era algo que eu vivenciei. Ele vai pedir para tomar uma medicação. Aí tem outro porém. Tem medicações que o doping, eu não vou lembrar de todas, porque tem uma lista. Se o paciente for pro doping, ele não avisou que ele tá tomando, então assim, eu mediquei você com tal remédio. Eu tenho que avisar os médicos do clube. Porque até alguns anestésicos. Porque se ele for no doping, ele vai ser pego porque eu mediquei e ninguém avisou. Então tem esse porém também. A partir do momento que ele tá tomando alguma medicação e ele vai ali, ele não resolveu o problema, ele vai precisar tratar aquilo. Ele vai ter que sair para tratar. Aí às vezes não é uma coisa simples que você consegue resolver em 2 horas. Aí você tem que fazer uma cirurgia. Aí eu não vou fazer. Porque eu tenho que ficar 3 dias parado. Eu não posso ficar parado, eu tenho jogo amanhã. Mas se a gente fizer a cirurgia, você não vai poder jogar. Porque você pode ter uma hemorragia, enfim, pode ter uma série de problemas ali. Então eu não quero. Você acaba não fazendo. Aí acaba não fazendo. O que vai acontecer lá na frente? Bum, piorou. Aí não tem o que ele fazer. Então, quando a gente trabalhava no clube, a gente sempre tentava prevenir, que é a melhor coisa que você faz em qualquer área. A prevenção é o mais importante. Só que quando a gente precisava, o que a gente usava? As janelas que eles tinham. Eu tenho folga hoje. Eu não vou jogar esse final de semana. Então, é agora que a gente vai fazer. Porque você sabe que você tem 3 dias ali que você tá livre. Tô de férias. É agora que a gente vai fazer. Tô lesionado, não tô sendo escalado. Vamos fazer? Era o que a gente fazia.
Então, a gente conseguia, às vezes, fazer processo cirúrgico, um tratamento mais... Aí que você precisa repousar um pouquinho depois ali. Ó, então a gente vai fazendo essas tuas janelas. Por isso que, às vezes, se você não previne, vira um caos, porque daí vira uma bola de neve. A partir do momento que você, não vou tratar, tomei um remédio, melhorou, ok, mas ela vai voltar. E às vezes ela volta pior. Aí não tem muito o que fazer. Até o momento que o organismo acostumar com o remédio, né? E é bom até a gente falar isso, porque a gente tem um público que é o público da academia, né? Do Igor, que já foi entrevistado aqui, o professor de Jiu-Jitsu e Muay Thai, que tem atletas que a gente sabe que vai chegar nesse nível de alta performance. Então, você falou da questão do remédio, né? Então, de repente, ele vai ser investigado por uma federação, vai passar por testes de doping quando eles entrarem. Então, ó, gurizada da academia que está assistindo, prestem atenção nisso. Tratem para não ficar no remédio. Não vai nem ser culpa do profissional, né? Vai ser uma questão de falta de atenção e, de repente, você pode cair... Que acontece, a pessoa vai cair num escândalo de doping, mas não sabe que é por causa de uma medicação que ele tomou para prevenir uma dor, né? Eu acho que até teve alguma coisa uma vez de uma atleta do vôlei, eu não vou saber ao certo, que ela tomou alguma medicação que não tinha nada a ver e não avisou ninguém. E daí ela foi pega. Foi pega. É aquela questão, a primeira reportagem que sai é fulano foi pega no doping. Daí já depois... pensa que é outra coisa, né? Já pensa, tomou alguma coisa que não deve. A primeira coisa que pensa é isso. Daí depois, lá nas linhas miúdas, não, ela tomava uma medicação. E às vezes, assim, tem alguns remédios que eles são, sei lá, para ansiedade. Só que na composição deles tem alguma coisa que deu no doping. Você fala, nossa, mas eu não tomo nada disso daqui. Ah, mas nessa composição desse medicamento tem. Sim. Então, assim, são umas coisinhas bobas que... acaba pegando. É bem interessante, assim. Uhum. Então, quando a gente trabalhava lá, tudo que eu fosse fazer, usei uma pomada tal, eu tinha que anotar. E tinha que passar para todo mundo. Ah, não, beleza. Porque daí, aconteceu, não, mas olha, na ficha médica ele estava usando isso por causa disso, disso e disso. Então, é bem... Tem esse detalhe, né? Tem essa explicação, olha. Aconteceu isso porque ele estava usando essa medicação e não vai dar... Por isso que é bom ir no dentista a cada 6 meses para prevenir pelo muita menos, coisa. Né? Pelo menos a cada 6 meses. Faz uma radiografia ali, uma vez no ano, da boca toda. Assim, paciente que não tem nada, a gente acaba não pedindo, mas o paciente que teve um histórico, faz uma radiografia uma vez no ano, ali você vê, tá tudo certo, beleza. É muito mais fácil e barato você prevenir do que, às vezes, que nem você comentou, você perder a tua carreira por uma bobeira ali, sabe? Sim, ou perder um dente também, né? Também, dente é caro, né? Eu sei que é caro pra você colocar um dente novo. E daí assim, o que acontece? Eu vou tirar que é mais fácil do que eu tratar. Não é bem assim. Aí que nem você falou. Eu vou fazer um implante. Eu preciso de um tempo para me recuperar. Ele não vai fazer, ele vai ficar sem dente. Vai ficar sem dente. Aí quando ele se aposentar, talvez ele vai fazer, mas já tô acostumado, nem vou fazer mais. Quando é os dentes de trás, beleza. E quando é o centroavante? E daí, aí, faz como? Exatamente. Ele vai ficar sem sorrir? Porque querendo ou não, eu tinha comentado no início, a primeira coisa que você olha ali é o sorriso da pessoa. Ela que vai criando essa complexidade com o longo tempo, né? Se ela não prestar atenção nisso, tô velho, já não vou fazer mais. Então ela acabou criando uma complexidade sem necessidade, né? Isso pode gerar muitas outras coisas que não vem ao caso, assim, mas questão de funcionalidade também. Mastigação, não tenho lá atrás, mas eu estou usando da frente, começou a quebrar. Aí, ao decorrer da vida, ele vai começar, vou ter que tratar. Sim. Só que às vezes está tão tarde que você não consegue resolver de fato o que você deveria ter prevenido. Por isso que a gente sempre fala que a prevenção é o mais importante. Sempre, né? Sempre. Você prevenir antes de acontecer qualquer tipo de problema mais grave, né? É isso aí. A gente sempre faz aqui uma pergunta, Ivana, para você deixar um recado, porque o nosso intuito aqui no Smart Podcast é sempre trazer essa inspiração de alguma profissão para os jovens aí que estão querendo escolher alguma coisa, né? Alguma profissão. Qual que é o recado que você deixa para alguém que está interessado nessa profissão, né? Depois minha irmã vai assistir, ela comentou comigo no final de semana, irmão, você é dentista. Eu falei, então, que legal. Já vai ter um episódio para ela assistir. Eu adoro quando as pessoas chegam, eu quero fazer odonto, eu falei, faça. Então, seria legal você deixar esse recado para eles, se quiser usar aquela câmera ali, fica à vontade. Então, acho que como vocês viram hoje aqui, a odontologia não é só dente, não é só restauração, ela mexe com o corpo no geral. Eu também não sabia disso quando comecei a faculdade, mas quando comecei a atuar eu vi que não é só dente, a gente mexe com autoestima também, claro, mas que a gente tem ali um corpo no geral, um corpo e mente.
Aí a gente consegue abranger várias coisas da saúde, não só a boca. Mas tudo começa pela boca. A gente sempre fala isso. Que se a boca não tá legal, pode saber que alguma outra parte do teu corpo também não tá. E acho que é isso. Beleza, pessoal, o recado tá dado. Wala. E façam odontologia porque é legal. É isso aí. Mais uma profissão aí para você se inspirar e conseguir seguir uma carreira de sucesso, como a profissional que a gente trouxe aqui, com sucesso e experiência em algumas áreas, muito interessante que a gente citou aqui, principalmente na área do esporte, que é algo muito novo, né? Comentamos aqui também sobre esse pós-pandemia, que é uma informação nova, então muito conteúdo novo. Depois você vai poder acompanhar os nossos cortes e vai poder tirar algumas conclusões lá no perfil dela, vai poder perguntar, a gente vai deixar aqui na descrição. E foi um prazer, a gente agradece, tá? Prazer é meu pelo convite. Muito obrigado. Gostei bastante de falar um pouquinho do... É legal quando a gente fala do que a gente gosta, né? Exatamente. Sim, então eu fiquei bem feliz. São coisas que a gente também tinha dúvida, né? E foi sanando aí na hora, coisa que eu não sabia também. O que é um dentista esportivo? Né? A gente sempre fala assim que cada profissional que a gente traz aqui no Smart Podcast vai ensinando um pouco de cada profissão para nós. É o nosso intuito, além de aprender, também ensinar aos nossos espectadores sobre essa profissão, e tenho certeza que muito conteúdo bom vai vir pela frente. Aí, exatamente. Né? Beleza, recado tá dado, galera. Valeu! Valeu! Que legal.